Olá, irmãos, tudo bem? Novamente aqui o pastor Raul Nogueira e o último vídeo que nós colocamos, nós estávamos falando a respeito do Espírito Santo, que nós somos santuários do Espírito Santo e que somente o pecado é que pode contaminar esse santuário. Esse é o canal que enfoca vidas. Nós estamos aqui mais uma vez com o Antônio Carlos, estamos fazendo aquela simulação para o discipulado. E hoje nós vamos dar continuidade à parte do Espírito Santo, ok? Se inscrevam no canal. Estamos chegando já a 300 inscrições, mas não chegamos lá ainda. E mais de 1.200 pessoas que estiveram conosco. Então, se você está nos visitando agora a primeira vez, ou se você até está voltando a ver, mas ainda não se inscreveu, faça isso. Coloque também lá o sininho para que você possa realmente ser avisado, tá? Diz, gostei, aperta lá e esteja nos acompanhando e, acima de tudo, orando por nós, tá bem? Isso que nós estamos fazendo é para que você possa, de alguma maneira, ser motivado a fazer discípulos, ok? E nós, assim que nós terminarmos essa série, nós vamos estar falando algumas metodologias sobre evangelismo. E depois, então, aí nós vamos ter liberdade para fazer entrevista com outras pessoas e também expor várias porções da palavra de Deus. Eu quis primeiro trazer uma sequência lógica para que você pudesse ter argumentos para evangelizar e também como discipular, ok? Então, vamos iniciar. Mais uma vez, nós vamos estar conversando com ele e dando continuidade. Então, no caso, da última vez, nós já lemos, não é? A passagem onde aqui ficou claro que Jesus está dizendo que não ia deixar os seus discípulos órfãos, ok? Então, pode começar a ler a partir daqui, ok? Seja bem, veja se você está realmente ali, ok? Ok. Pode começar. O amigo que estava para vir é o Espírito Santo. Uma coisa maravilhosa que Jesus contou aos seus seguidores era que o Espírito Santo iria habitá-los. Ainda melhor, ele iria estar com eles para sempre. Imagine como esta notícia serviu de encorajamento para aqueles indivíduos. Deus iria fazer habitação na vida daqueles que o amassem e o aceitassem. Dessa maneira, os discípulos não seriam deixados sozinhos com a tarefa impossível de tentar imitar o caráter de Cristo e de continuar sua missão. Ao contrário, através do Espírito Santo, a própria vida de Cristo, com todo o seu caráter, autoridade e poder, poderia ser vivida através de suas vidas através de suas vidas e personalidades pessoais. Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Nós não temos condições de fazer nada, nem de entender a palavra de Deus. Nós não temos condições. A palavra fala que antes de nós nascermos de novo, o diabo nos cega, ok? Nós não temos condições. Não temos condições de aplicar essa palavra de Deus na nossa vida sem antes Jesus Cristo entrar e ser o Senhor. Então, a mudança radical que ocorre é exatamente no dia em que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nesse dia você se torna santuário do Espírito Santo. Nesse dia, todos os teus pecados são plenamente perdoados, passado, presente e futuro. Ok? Você se torna filho de Deus e você passa a ter autoridade para repreender demônios, para orar por pessoas e, inclusive, para você olhar essa palavra aqui e dizer, bem, essa palavra está me dizendo isso, e se eu colocar isso na mão de outra pessoa, ela vai ler a mesma coisa, vai dizer a mesma coisa. Ou seja, nós temos que entender que não existe várias interpretações. A interpretação é uma só.
Quando há divergência, é porque muitas vezes nós não estamos examinando as Escrituras da forma correta, ok? Nós temos que entender isso. Se eu colocasse a palavra de Deus na mão de 10 pessoas, essas 10 pessoas, naquele mesmo trecho, teria que dizer a mesma coisa, ok? Porque não há mais de uma interpretação. Quando eventualmente nós podemos perceber que existe alguma divergência, fique certo, é que a interpretação está errada, de todos ou de alguns, ok? E por isso é que nós temos que ver no grego ou no hebraico qual é realmente o significado do texto. Por isso que nós temos que fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, ou seja, é como se você entrasse no túnel do tempo e voltasse ao passado, sentasse do lado do autor humano que está sendo inspirado, olhasse o que esse autor está vendo. Então, olhasse com quem ele está falando, ok? Quem são os personagens, não é? Por que ele está falando, ok? Qual é a mensagem que ele está dando? Se ele está fazendo algum tipo, ou seja, está escrevendo e está falando sobre algum pecado, alguma promessa, ok? Alguma condição, por exemplo, mas a todos quantos o receberam. É uma condição. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. É uma condição, ok? Então, nós temos que entender que essa palavra, ela é maravilhosa e quando você entra no contexto, não pegando o texto fora do contexto, você vai ter a interpretação correta, adequada, ou seja, quando nós fazemos uma tradução, é claro, é como eu sempre brinco, você está falando em português, é como se você estivesse assistindo uma televisão branca e preto. Se você vai no grego e no hebraico, é como se você estivesse vendo uma televisão colorida. Mas mesmo no português, você vai conseguir tirar o significado do texto para poder realmente aplicar a sua vida. Então, nós vamos ver mais tarde, no último ponto, que você tem que observar, ok? Você tem que observar tudo naquele contexto, naquele texto, e depois você vai interpretar de forma adequada e depois você vai aplicar isso na sua vida. Ou seja, não adiantaria nada nós estarmos fazendo esse estudo, fazendo todas essas coisas, se nós não aplicássemos em nossas vidas, tá bem? Então, aqui está falando exatamente isso, ou seja, eu não tenho condições de viver a vida de Cristo. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas, poxa, é difícil viver a vida cristã. E eu brinco com a pessoa, bem, então você está melhor do que eu, porque para mim é impossível. É impossível você viver a vida cristã sem Jesus. É impossível. Somente quando eu sou santuário do Espírito Santo e permito que ele haja na minha vida, é que eu vou estar, vamos dizer assim, tendo algumas atitudes, comportamentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, movido pelo Espírito. Caso contrário, eu vou estar fazendo segundo o meu velho homem, a minha carne, e de mim não vai sair nada bom, ok? Muito bem. Então, é só através de Jesus, do Espírito Santo que está em nós, é que nós podemos refletir Cristo e testemunhar de Jesus. Bem, pode continuar aí, mas leia bem mais forte. Sim. Depois de 20 séculos, a promessa de Cristo ainda permanece verdadeira. Ele oferece esperança para aqueles que estão tentando viver com ele. Viver como ele viveu. Qualquer um que sinceramente deseja atingir aquele alvo, sabe que é o ideal inatingível. Somente Jesus Cristo pode agir como Jesus Cristo. Ou seja, isso explica o que eu acabei de falar. Ou seja, é impossível você viver aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer. É Cristo vivendo em nós. Por isso que Paulo dizia, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ok? Continua. E aí está a singularidade do cristianismo. Em vez de nos frustrar com a falha inevitável ao tentarmos viver um padrão moral
e espiritual impossíveis, a única pessoa, Nem mais para cá, senão você não vai aparecer Sim. lá. a única pessoa que cumpriu perfeitamente todos esses padrões oferece fazê-lo novamente através de cada um de nós. Uma vez que Jesus entra em uma vida, aquela pessoa tem o potencial para deixá-lo viver sua própria vida através dela. Uhum. Isto está à disposição de qualquer um. Parece bom, não é verdade? A pergunta óbvia é: como posso experimentar o Cristo ressurreto, vivendo uma vida através de mim? O que vem a seguir vai ajudar na explicação disso. Ok. Nós vamos interromper agora e vamos continuar. Nós vamos estar falando a respeito de 3 pontos importantíssimos. Nós queremos mostrar para vocês as 3 posições, ok? 3 posições importantes, onde cada uma delas nós vamos estar trabalhando, ok? Essas 3 figuras irá nos explicar exatamente o aspecto de cada um deles, ou seja, o homem natural, o homem sem Jesus, o homem espiritual e também o homem em estado de carnalidade. Voltamos em seguida.